Senhor Jesus, eu quero agradecer por tudo que o Senhor faz conosco. Como o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor cuida da gente de uma maneira muito especial. Sem palavras, Senhor Jesus, para dizer. Não existe no dicionário uma palavra tão forte para expressar o nosso agradecimento. Mas como profeta dessa casa, eu quero pedir ao Senhor sobre o povo que aqui está, de mãos estendidas para frente do nosso pregador. Fale com ele, que seja o que nós precisamos e não o que queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela hora, pastor. Aqui eu acho que cadê o chá dele, pastor? Pode chá. Primeiro, eu gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Com graça e paz, com paz de Deus. Boa noite. Valdeci, amigo já de alguns anos. O pastor Galvão é meu conterrâneo cearense. O cearense é muito humorista, né? Cadê sua esposa? Quando nós nos conhecemos, eles pareciam dois pirulitos. Corpo você quase não via, só via a cabeça. Mas é sempre assim. Que começa de baixo. A primeira vez que eu fui ao sertão nordestino, segunda, porque a primeira que eu fui perdido, em trevas. Não adianta tentar mudar seu filho de lugar, de estado, de país, porque Deus, quando perguntou para Satanás, ele disse: eu ando rodeando a terra e passeando. Se o filho libertar, libertou. Se não libertar, pode levar para a China, para o Japão, para onde for. Meu pai me levou para o sertão do Nordeste. Ele era auditor da Receita, se aposentou. Eu fui criado na Sans Pena e me envolvi com tráfico. Falou: vamos, meu filho, morar no sertão, no interior. Eu levo outro irmão seu aqui por parte de pai. Vocês já começam lá. Mas o irmão por parte de pai era usuário também. E lá no sertão do Ceará, numa cidadezinha chamada Boa Viagem, no sertão central, onde já ficou 5 anos sem chover, só sobrevive o mandacaru e o juá. Porque o juá ele busca água bem profunda. E o cacto, o mandacaru, o resto seca tudo. E lá, através de um paraibano, Suassuna, ele me levou a uma fazenda onde se plantava a famosa marihuana, né? Aqui mais conhecida como maconha. E era uma família de 13 filhos. Quem conhecia não dizia que eles eram traficantes. Ele falou para mim: carioca, se eu não plantar isso aqui, eu tenho que ir embora daqui, ou morre todo mundo de fome. Porque o milho, o feijão, o arroz, a abóbora que eu planto aqui, os atravessadores que vêm me comprar não pagam nem o custo da produção. Mão calejada, todos os filhos no machado, barriguinha cheia de verme. E eu vivi um período ali com aquela família no sertão. Eu aguei muita cova de maconha. Depois de anos me converti. E orei ao Senhor 5 anos. E Ele me mostrou aquela cidadezinha em visão. Boa Viagem.
E eu voltei lá para falar de Jesus para aquela família. E pensei que eu ia de avião. Pedi ao pastor Túlio permissão para ir na época. Ele concedeu, mas me autorizou a correr ao campo, falar da missão. Na época, a irmã Arita Rangel, da família do saudoso Custódio Rangel, fundador da DONEC, ela dirigia uma consagração em São Cristóvão, rica. Falei, Jesus, a oferta de lá vai ser uma maravilha, vai custear a parte da passagem, vai ser uma bênção. Só que no dia que eu fui, um dos filhos dela, Gerson, tinha sofrido um atentado de assalto e foi baleado, estava no hospital. E a irmã Arita não estava lá. E Jesus falou assim comigo, ela iria contigo na viagem? Tu veio aqui confiando nela ou em mim? Aí uma irmãzinha que a substituía na consagração, era lá do Morro do Tuiuti, pretinha, sem parecer, sem formosura, me chamou para falar da missão. E eu falei, em breve, sintetizei, que eu precisava voltar lá, que Deus tinha me dado Eclesiastes 3 e me mostrou a cidadezinha. Chegou o tempo de você ir lá, depois de 5 anos. Aí eu tinha levado chaveirinhos, mini Bíblia. O Espírito Santo me instruiu que eu tinha que levar. Marcador de Bíblia, caneta com versículo bíblico. Eu falei, irmãs, eu vou estar lá do lado de fora, aguardando vocês. E foi chamando, irmã, me dá 5 chaveirinhos, me dá 3, me dá 4, me dá marcador de Bíblia, me dá caneta. E eu sem um imediato, um assessor, né? Ia botando aqui, disco do Carlos de Oliveira. Aí veio uma, assim, ó. Morava lá na Candelária, no Morro da Mangueira. Ela pegou uma folha de cheque. Eu falei, essa criatura tem cheque, Jesus? Irmãos, do mato que você pensar de sair bezerro cevado, às vezes vai sair só carrapato. Aqueles polvinha miúdo, né? Eu fui buscar uma égua minha num pasto de sapé e no dia eu fui ser padrinho de casamento, eu e minha esposa em Barra Mansa. Aqueles polvinha vieram todo grudado em mim, eu não vi. Quando chegou na hora do matrimônio, começou a coceira. Eu tive que comprar Polaramine na farmácia. Mas do mato que você às vezes pensar que não tem nem carrapicho, de lá que vai vir o bezerro cevado. E essa irmã assim, pretinha, lá do Morro da Candelária, o Senhor mandou botar esse cheque aqui no seu bolso. Mas era mês de novembro para dezembro, meu coração doeu. Falei, quem sabe esse dinheirinho era lá para comprar uma geladeira nova, trocar o fogão, beneficiar uma filha. Ela falou, ó, irmão, o Senhor mandou. Botou no meu bolso. E eu cearense também, apesar da cabeça fina, mas eu sou cearense, filho de cearense, neto de cearense, bisneto de cearense. Avexado, aperreado, fui atravessando o campo de São Cristóvão para pegar o 634, freguesia Santana. Falei, Senhor, eu não vou aguentar não. Eu sei que eu não tinha hora para acordar, para tomar café, para almoçar, para lanchar, para depois que você se envolve com maconha, com cocaína, meu irmão. Você não tem mais hora para nada. Para teus estudos, para a tua vida profissional, para tudo.
Tem alguns que conseguem conciliar, mas são a minoria. No meu caso, o trem saiu do trilho. Falei, eu sei que o senhor está me ensinando ordem, mas eu não vou aguentar ver esses Jackson em casa, não. Quando eu abri ele já era quase as nossas passagens de ida, minha e do pastor Paulo Cordeiro. Só o cheque daquela irmã. No domingo, na sede de São Cristóvão, pastor Túlio falou, vamos tirar uma oferta para o irmão Aníbal, que ele vai numa missão no Ceará. Eu esqueci que ele foi missionário na Amazônia, pastor Túlio era amazonense. Andou muito de canoa, pegou muita malária, atravessou em cima de sucuri pensando que era tronco de árvore. E eu queria ir pelo campo, já de avião, Correio Aéreo Nacional, que tinha muito militar em São Cristóvão. Tinha o Major Benedito Santana, aviador. Eu falei, ele vai conseguir as nossas passagens pelo cano como de avião. Vai não, meu filho. Vai primeiro por terra. Ônibus leito? Não, aquele que a poltrona nem deita. 3.300 quilômetros, 72 horas sem parar. Chega lá, o bumbum está amassado, viu, irmão? Dá vontade de você pedir ao motorista, para que eu vou a pé. Deus! Para voltar lá naquela família que eu aguava as covas de maconha com eles e para falar deles do amor de Cristo. E lá nós pegamos um pau de arara que já era GNV, viu, pastor? Mas sabe como era o GNV? O botijão de gás. Dentro do capu da D20. O botijão de gás. Os sarrafos de 30 assim. Ali vinha leitão, rapadura, vergalhão de obra, saco de farinha. E eu louvo ao Senhor por isso. Deus faz cada uma com a gente, né? Ele escolhe o caçula. Como é que os mais velhos vão ouvir o caçula? Eu fui o primeiro da minha casa. E repercutiu até no Ceará. Você é o primeiro protestante, traiu a família toda. Não vem aqui não, que a gente vai te jogar pedra. Foi um prazer conhecer o senhor, a sua história também. Eu fui criado com aquele time bom, mudou muito. Aquele evangelho simples. Eu também, graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de repartir com vocês uma palavra que o Senhor me deu de madrugada. E eu levantei, anotei algumas coisas e o texto primário fica em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Ontem o filho nosso primogênito esteve aqui no Rio, veio trazer a sogra, está morando em Vila Velha, lá no Espírito Santo, o Neemias. E eu olhei para ele, grandão, cheio de saúde, filho de um ex-sifilítico e de uma ex-aidética. 43, cada dentão assim, que tomava leite puro em curral, cálcio puro, né? Eu vivi muito tempo ali perto da Bocaina, Passa 20, Bom Jardim, Santa Rita de Jacutinga. Tive gado de leite, amarrei muito pé de vaca, minha esposa me ajudava também. Glória a Jesus. E fui playboy que comia Big Bob, tomava milkshake e batata frita no Bob's. Paulo falou que aprendeu, né? Não nasceu sabendo. Aprendeu ter pouco,
não ter nada, ter mais ou menos e ter muito. É bom quando a gente aprende, né? Às vezes é na dor, às vezes é na paz, no amor mesmo, mas aprendendo fica bom. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra da majestade. Eu queria ficar, irmãos, com a parte A do verso 2. Olhando para Jesus. Tem uma tradução que diz firmemente, ou com firmeza, para Jesus. Nós nunca vivemos na história do Brasil e na história mundial um momento tão necessário da igreja estar olhando firmemente para Jesus, porque senão vai perder o foco. Os irmãos lembram do Monte da Transfiguração? Apareceu Moisés, simbolizando a lei, apareceu Elias. Pedro, Tiago e João ficaram maravilhados, pediram para fazer 3 cabanas. Aí a nuvem desceu do céu e o pai falou: olha, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ouçam-no. Quando os discípulos levantaram, o texto diz: a ninguém mais viram. Sumiu Moisés, sumiu Elias. Eles só viram Jesus. Se nós perdermos o foco nos dias que estamos vivendo, vamos ficar confusos. Porque ele é o princípio, ele é o fim. Ele dividiu a história, ele tem a primazia em tudo, ele é a solução para todos os problemas e a resposta para todas as perguntas, é ele. Glória a Deus. Esse é o meu filho amado. Esqueça agora Moisés, esqueça Elias, fica com ele. É por isso que os líderes judaicos o odiavam, porque ele dizia: vocês ouviram o que os antigos diziam? Aí ele batia no peito assim: agora eu que vou falar. Ele, o filho do carpinteiro, vai falar com a gente. Não é mais o que os antigos, não. Agora sou eu, o verbo encarnado. Sou eu a palavra. Irmãos, nós estamos num momento que isso já vem sendo dito há algum tempo. Chamavam da New Age, a nova ordem mundial. Há um movimento político no mundo todo, não é só no Brasil, não. E as eleições do Brasil, essa é a mais importante que influi e inclui o mundo todo. Porque nós somos o celeiro do mundo. E já tinha um esquema do diabo com o império das trevas, chamado Foro de São Paulo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Salmo 103, verso 19. Nós não podemos perder o foco. Existe um trono no céu, irmão. Minha esposa veio falando comigo no carro. O que é que houve? Deve ter tido roubalheira no primeiro turno. Não é possível. Governadores que apoiam ele foram eleitos. Prefeitos que apoiam ele foram eleitos. Não é possível. Como é que... Irmão, nós não podemos esquecer que há um
trono no céu. Nós não podemos esquecer que tudo que acontece na terra, primeiro é resolvido lá em cima, no céu. Salmo 103 está escrito: o Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. O reino que está dentro de nós domina sobre tudo, através dele, lá no trono. Eita Deus maravilhoso! Profeta Daniel, no capítulo 4, versos 16 e 17, falando sobre Nabucodonosor, que se gloriou, não é essa Babilônia que eu construí com o meu braço. Diz que Deus mudou o coração dele, de homem para coração de animal, e que ele ia pastar no campo, ia ficar sob o orvalho do campo, até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá quem quer. Ele estabelece reis, remove reis, ele estabelece presidente, remove presidente, estabelece governador, remove governador, estabelece prefeito, remove prefeito. Só ele pode fazer isso. E se as nações perante ele são menos do que nada, que dirá 11 do STF? Está na mão de Deus, irmão. Ele é o Altíssimo. Ele continua tendo domínio sobre o reino dos homens, inclusive do Brasil. Eita Deus maravilhoso! Ah, mas se houver roubalheira, é porque o Altíssimo deixou. Nossos irmãos da Coreia do Norte não são oprimidos lá? Eu prefiro crer que ele vai ganhar o 22. Eu sou 22. Eu já cheguei perto de ser 22 de carteirinha também, tá, irmão? Muito LSD, muito chá de cogumelo, muito pico de cocaína na veia, quase eu fiquei 22 mesmo. Mas hoje eu sou 22 de bolsonarista. Glória a Deus, aleluia! Só tu pode fazer esses milagres, Jesus. Primeiro, o foco, Jesus. Hebreus 12. Segundo, há um trono no céu. Não podemos perder essa visão. Quem é militar aqui ou já foi, sabe que quem tem autoridade independe a distância para a ordem dele chegar, para ele mandar. O atual Putin, ou Joe Biden, ou Xi Jinping, não precisam sair lá do trono deles para mandar, não. De lá eles mandam, a ordem sai executada. Se aqui embaixo é assim, imagina lá em cima, irmão. Daniel, homem muito amado, olha, eu só vim aqui por tua causa. Eu sou o Gabriel. A gente sabe que lá em cima tu começou a orar 21 dias. E não foi por uma causa própria tua, pessoal, não. Tu leu uma profecia de Jeremias, não entendeu. Aí foi orar e jejuar. A gente faz muita coisa por causa própria, né? Aí Paulo diz, ninguém está buscando mais as coisas do Senhor, está cada um buscando o que é seu. Nós somos um coletivo, irmãos. Nós somos ao mesmo tempo indivíduos, mas ao mesmo tempo somos o corpo. Membros um dos outros. E o anjo falou, Daniel, desde o dia que tu começou a orar,
ordem. Glória a Deus. Da onde? Aqui de baixo ou lá de cima? Acima. E eu vi. Eita! O mundo espiritual antecede ao nosso. O mundo invisível existe antes do nosso. Então tudo é decidido lá em cima. Então ordena a sua cabeça. Eu não posso tirar os meus olhos de Jesus, porque Ele é hoje, Ele foi ontem, Ele será amanhã. Porque antes dele nunca existiu ninguém, porque ele é o princípio. Depois nunca vai existir, porque ele é o fim. Antes dele nunca ninguém falou, porque ele é o alfa. Depois dele nunca ninguém vai falar, porque ele é o ômega. Ele dividiu a história. É antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é tudo. Aleluia! Eita Deus! Então eu não posso tirar os olhos dele, porque ele é que vai resolver o problema. Nós já vamos chegar lá. Olhos fitos em Jesus. Esquece Moisés, esquece Elias, esquece Davi, esquece Josué, esquece Salomão. É Ele. Aleluia. Ele, o trono no céu. O trono é onde saem as ordens. Você acha que a terra está à deriva? Ah, se os nossos olhos espirituais fossem abertos agora. Você acha que o Putin tem poder para meter o dedo num botão daquele ou mandar acionar uma bomba atômica? E os anjos que estão ali do lado dele? Está tudo sob controle, irmão. Deus maravilhoso! Nós não estamos à deriva, não. É desse jeito. Mateus escreveu aos judeus. Ele é o evangelho que usa mais essa expressão. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pela boca do profeta tal. Não há nada que aconteça na terra que não esteja dentro das profecias que o Senhor falou pela boca dos profetas, a nele mesmo que foi varão profeta, e pelos apóstolos, pelo Espírito Santo. Nada. A história está aqui dentro, ó. Aleluia, Deus! Princípio, meio e fim. Mateus 28, do 16 ao 20. Jesus ressuscitou, Eita glória! os discípulos com medo. Porque desde que o pecado entrou no mundo, irmão, o medo faz parte da nossa vivência, do nosso dia a dia. Quem falar aqui que não tem medo de nada, eu não acredito. Porque quando o negócio fica feio, Só ele pode. quem já escutou muitos tiros de fuzil de perto? Eita Deus! É um negócio pavoroso, viu? É desse jeito, papai. Papum, 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 e aqui está. Não dá medo, não? Furar a parede da sua casa e pegar na sua cabeça, num filho, numa esposa? Ou se você for assaltado por aqueles jovens tudo doidão de cocaína, com olho desse tamanho, e botar pistola na sua boca, na sua cabeça, não dá medo, não? Faz parte da nossa história, da nossa vida. Até Davi valente temia. Senhor, se é comigo, porque o inimigo está mais forte do que eu. Eu estou temendo, o exército deles é mais poderoso, é maior. E ele era valente. Então eles estavam com medo. Jesus apareceu a eles. A primeira coisa que ele disse: é-me dado toda autoridade ou todo poder. Não sabe o que é todo ou toda? Não sobrou mais nada para ninguém. A
palavra Senhor, a gente sabe que é Adonai. Mas eu fui pesquisar, significa aquele que é soberano acima de tudo e todos, e não tem nenhum rival, Aleluia. não tem predador para ele. Ele é igual o Popó no auge, o cinturão de ouro. Quem é que desafiava ele? Era entrar no ringue e a lona, e a locaute. Quando Jesus disse, é-lhe dado todo o poder, toda a autoridade, ele estava dizendo, se me encarar vai cair por terra. Vai para a lona. O meu nocaute, o Mike Tyson perto de mim, eu só vou fazer assim, ó. Vou aniquilar o anticristo. Aleluia. Só isso, irmão, que ele vai fazer, ó. É desse jeito. Aniquilou o anticristo. Glória a Deus. Você está com medo do que está para acontecer, irmão? Tudo que está acontecendo é para que se cumpra esse livro. Aleluia. Se você estiver dentro dele, manda vir. Você já pode dizer para mim, o viver é Cristo, morrer é ganho? Nós aqui do Ocidente, sabia que nós somos tidos como frouxo? Os muçulmanos dizem assim, fazendo chacota da gente, um homem nosso vale por 10 deles. E as mulheres deles são molinha de cantar, elas são frouxas. Esse frouxa que eles querem dizer é uma ofensa. Elas deitam com muitos homens. O ocidental encara vida e morte totalmente diferente daquele povo do Oriente. Sabe lá o que é uma mocinha se apresentar um líder muçulmano e dizer, pode amarrar o cinturão aqui, ó. Amarra. Eu amo Alá e Maomé. Eu quero explodir pela causa do Islã. Meu Deus. E nós, irmão, cristãos, vamos ter fama de medrosos? Para mim, viver é Cristo, irmão. Quem falou isso foi um homem intelectual, não foi qualquer um. Não foi, como diz no Ceará, um abestalhado. Aluado, abestalhado. Foi Paulo, poliglota. Aleluia, Jesus. Hoje ele falaria inglês, francês, espanhol no mínimo. Alemão. Se ele disse, olha, eu estou dividido por causa de vocês, que eu sei que vocês ainda precisam dos meus ensinos, esclarecimento de dúvidas ainda de judaísmo e cristianismo, mas se depender de mim, eu quero sair dessa carcaça aqui. Eu já fui lá no terceiro céu, lá é muito melhor. Você está preso ao que aqui, irmã? O que tem mais de bom nesse mundo para o cristão, a não ser a natureza que Deus deixou? Eu amo ver o nascer do sol, pastor. Lá da Critéria é bonito. Minha esposa estava comentando, nós pedimos ao Senhor assim, Senhor, a gente quer recomeçar. A gente não quer ficar mais em sede. Mas nós queremos recomeçar por aqueles últimos da fila do tanque, que escuta o movimento das águas, sabe que o milagre está acontecendo, mas não tem ninguém para estender a mão para ele. Ah, vocês querem? Então eu vou mostrar para vocês um lugarzinho bonito. Leblon, Ipanema, Vieira Solto. Não. Critéria, onde é isso? Atrás do cemitério do Murundu. Mas você não pediu para recomeçar ajudando os últimos da fila? Rapaz, mas você morou em Búzios,
Jeribá com a ferradurinha. Hein? Você vai para lá? Lá eu tenho como 2 lugares. Para mim a critério é tanto Lodebar como Nazaré. Lá tem gente da casa de Jonatas ainda. Tem perninha torta lá, mas que o rei convida para vir para casa. Glória a Deus. Aleluia. Tem uns com a cabeça pela metade que o tiro de fuzil tirou a metade da massa cefálica. Tem outro com prótese, novo, bonito. Tem mulher que chega lá assim, ó, do crack, ó, sem coordenação motora mais nenhuma, perninha dessa finura. Eita, Deus de milagre. Nós fomos para lá, recomeçar lá. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, desprezíveis e que não são. Mas Jesus é tão extraordinário que ele também atendia oficiais militares como centurião, atendia príncipes de sinagoga como Jairo, tinha as Priscilas empresárias, mas ele também ouvia o cego mendigo. Por isso que tem que olhar para ele. Quem que ia parar para... Vocês já imaginaram o que era um cego mendigo? Eu não estou vendo o relógio não, vocês me freiam aí, tá, pastor? Já vou parar. 10 minutinhos mais é possível? Vocês já imaginaram um cego mendigo de 2 anos atrás, 2000 anos, num lugar que até hoje ainda é seco? Imagina 2000 anos. Só que hoje Israel tem irrigação, o deserto floresceu, exporta fruta para o mundo. Ele, além de cego, era mendigo. Eu imagino o odor, o mau cheiro daquele homem. Não existia papel higiênico, irmão. Não existia água encanada. O cabelo dele devia ser uma crosta dura. As unhas dele pretas desse tamanho. Aquela barba, aquela roupa suja. Por isso que Paulo mandou olhar para ele, para Jesus. O que houve o oficial, comandante do batalhão, mas houve o cego mendigo. Olha para ele. Deixa o Jair e fica com o Messias, mas vota no Jair. Mas saiba que quem vai resolver o problema teu e do mundo é o Messias, não é o Jair. Glória a Deus. Ele tem poder, quando ele disse toda autoridade, sobre demônios, Gadareno, sobre a morte, Lázaro, sobre as enfermidades, cego, aleijado, surdo, mudo, sobre a lei da física, ele andou sobre as águas. Glória a Deus. Sobre a lei da química, ele transformou água em vinho. Glória a Deus. Olha para ele. Ele está te olhando agora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Se ele é o mais belo, eu vou olhar para quem? Para qual outro? Moisés, você foi muito importante na tua época, mas você ficou obsoleto. A lei ficou doente, enferma.
Elias, você também, lenhador das montanhas de Gileade, caba-macho, mão calejada, mas você mandou descer fogo do céu. Meus discípulos foram querer te imitar. Eu falei, não. O Filho do Homem não veio destruir as almas, mas salvar. Ele é o mais belo. Olha para ele. Está vendo ele? Eu estou vendo ele aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cantares de Salomão fala dele, né? Irmãos, acabando. Sabe o que é ele que vai dar jeito? Agora eu peço que os irmãos abrem 1 Coríntios 15, 24 e 25. A gente fica meio assustado. Vai acontecer? Vai. Como é que um pescador da Galileia, que os líderes religiosos da época disseram, eles não têm letra. Como é que um pescador daquela época devia falar? Igual aquele gentileiro lá de Minas, irmão. Uai, senhor. Glória a Deus, a gente fome e fechemos a porteira. Pedro devia ser mais ou menos assim, desse jeito. 1 Coríntios 15, 24. Também vos notifico. Não. Depois virá o fim. Quando tiver o quê? Esse que tem poder todo, entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império da Ásia, da Europa, da América do Norte, da América Latina, da onde for, ele, antes de entregar o reino ao Pai, ele primeiro vai aniquilar todo o império. Mas aquele Jesus Nazareno que crucificaram ele, não. É aquele que vai vir nas nuvens do céu com o quê? Poder e grande glória. Aleluia, glória a Deus. Aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 25. Porque convém que reine até que haja posto debaixo dos seus pés todo inimigo. Jesus é o vencedor, ele é vitorioso, a vitória é nossa, pelo sangue dele. Vamos ficar de pé, irmão. Viu, irmãos? Todos eles vão ficar debaixo dos pés dele. Aquele que crucificaram, aquele que cuspiram, aquele que deram com caniço na cabeça dele quando estava com a coroa de espinho. Ele vai pôr todos os inimigos debaixo dos pés dele. Irmão, ou com PT, ou com PL, Deus ainda dá ordem aos corpos. Vai fugir, Elias, lá para o Ribeiro de Querite? Não vou morrer de fome lá não, Senhor, nem de sede, não vai não. Eu tenho garçons. Garçons? É os corvos. Eu já dei ordem a eles ao teu respeito. Eles vão levar pão e carne no bico para você. Irmão, ganhe quem ganhar, perda quem perder. O azeite não faltará na tua botija, nem a farinha na tua panela. Porque nós dependemos do reino que controla lá de cima. Pastor, satisfação.
começou a cantar aqueles hinos da harpa, como eu lembrei de São Cristóvão. Ele fez o meu. Lembrava do Adelino Moreira. O senhor pegou de Cordovil, pastor Valdir Neves. Glória a Jesus. Irmãos, eu espero que a palavra tenha edificado vocês. Primeiro foco em Jesus. Segundo, o trono onde ele senta e o reino dele de lá domina sobre tudo. Tudo está dominado, todas as grandes potências, as grandes nações. Ele lá do trono está dominando. Ele tem poder sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Ele tem poder sobre tudo e vai botar todos os inimigos debaixo dos pés dele e vai falar: Pai, está aqui o reino. Você é vencedor, meu irmão. Você é vencedora, minha irmã. Eu sou vencedor. Nós somos vencedores. Porque nós pertencemos a essa igreja que as portas do inferno não podem prevalecer. E um reino que jamais passará a outro povo e jamais será vencido. Glória a Jesus. Palma para ele.